Salve, salve, amigos e amigas do concurso público em todo o Brasil. Estamos aqui, eu sou o professor Alessandro Pinon, da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil, para desenvolver com vocês este aulão, o aulão de Geografia do Tocantins, perfeito? Principalmente para você, concurseiro, que vai se candidatar aí a um futuro policial militar, um guardião da sociedade lá do estado do Tocantins, perfeito? Tranquilidade, então? Vamos desenvolver com vocês aqui, olha, a geografia do Tocantins, na perspectiva da localização, dos limites, das coordenadas geográficas, dos pontos extremos, extensão e divisão política. Lembrando a você que está claro lá no conteúdo, a divisão política do estado do Tocantins, está bem claro, está descrito, como outras partes também da geografia, como a vegetação, como a hidrografia, como o clima também, está bem perfeito descrito lá. Tá? Na nossa plataforma interna da Loja do Concurseiro, vamos trabalhar toda essa parte, tá? Beleza, então nesta videoaula aqui, neste aulão, agora aqui no YouTube, nós vamos trabalhar essa parte da geografia aqui. Vamos esmiuçar um pouco, descobrir um pouquinho sobre esse estado magnífico aí, que é o estado do Tocantins. Para começo de conversa, o estado do Tocantins, fazendo uma breve introdução, ele é o estado mais jovem do Brasil, Dentre as 27 unidades da federação, o Tocantins, ele é o mais recente, ele é o mais jovenzinho. Beleza? Tranquilidade? E esse estado ele foi criado a partir da Constituição de 1988, perfeito? E efetivado em 89. Ele foi bipartido ali de Goiás. Antigamente Tocantins e Goiás era um só Goiás, hoje não é mais porque ocorreu a criação do estado, logicamente. E quando cria-se e efetiva-se esse estado, concurseiro, o Tocantins ele é incluso na região norte do Brasil. Apesar de que o Tocantins, predominantemente ali é cerrado, cerca apenas de 10% ali é floresta, É pouca incidência de floresta ali no estado Tocantins, a grande maioria é cerrado, mas de qualquer forma, dentro da divisão política, administrativa do Brasil, o Tocantins foi incluso na região norte do Brasil, na região norte. Então é isso que nós vamos desvendar, E outras situações também dentro desta aula, perfeito? Para a gente iniciar, a nossa aula com a localização, eu tenho que desvendar o Tocantins na sua localização. Bom, professor, você já desvendou, o Tocantins, ele pertence à região norte do Brasil. Tranquilo, tem outras situações, Eu tenho que entender aqui, olha, os pontos cardeais e os pontos colaterais, para eu poder situar melhor geograficamente o estado do Tocantins. Então, você tem aqui, concurseiro, uma rosa dos ventos, você tem aqui o norte, você tem o sul, você tem o leste e você tem o oeste, perfeito? Você tem o oeste. Eu vou traçar aqui, olha, vou traçar aqui essa seta. Então, é a mesma coisa que eu unir, casar as letras aqui, olha, entre N e E. Então, eu tenho para essa direção aqui o Nordeste, Se eu fizer para este lado aqui, se eu fizer para esse lado, eu vou casar as letras S e W. Ou S e O, que é oeste para cá. Então, S e O, sudoeste. Perfeito? Agora eu vou traçar aqui, vou me orientar legal dentro dessa localização, Eu vou pegar o S e o E, então eu tenho o sudeste. E vou traçar para cá, na rosa dos ventos, vou pegar as letras N e O, ou W, eu prefiro o O, Então, noroeste. Para que isso, professor? Para que você fez isso? Trabalhou aí nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Para você pegar a rosa dos ventos e imaginar aqui, olha, o centro geográfico da região. Então, vou imaginar o centro geográfico da região norte, bem aqui, concurseiro, olha só. Se eu imaginei o centro geográfico, da região norte, aí, eu vou fazer um mapa mental e tentar localizar aí o Tocantins. Localizar o Tocantins. Perfeito, professor, perfeito. Então, professor, aqui eu tenho o sul, para cá eu tenho o norte, O norte aqui, beleza?
para cá eu tenho o leste, para cá eu tenho o oeste. Opa, professor, então o Tocantins está a sudeste da região norte. Está aqui, olha só, conselho. Olha só as duas setas aqui, ó. Perfeito? Então, tá? A localização aqui do Tocantins dentro do Brasil, dentro da região norte, principalmente, dentro da região norte, hein, concurseiro? Dentro da região norte, está a sudoeste, a sudeste aqui, ó, a sudeste na região, tá? Norte, beleza? Veja que eu peguei como referência a região norte, haja vista que o Tocantins pertence à região norte, ok? Se eu pegar a nível de Brasil, eu vou perceber que o Tocantins está um pouco mais centralizado. Bom, beleza, professor, tem outras situações então? Tem. Ó, acabei de falar, região norte do Brasil. Tocantins está situado na região norte do Brasil. Beleza, tranquilidade, tá? Aqui, ó, região norte. E agora, professor, hemisfério ocidental, hemisfério sul meridional. Olha para cá, para essa imagem, rapidinho, concurseiro. Olha para essa imagem. Bem aqui no globo eu tenho a linha do Equador, tá? Esta linha do Equador divide em hemisfério norte, aqui para cima, tá? E aqui para baixo eu tenho o hemisfério sul, perfeito? Hemisfério sul. Bem aqui, olha, na Inglaterra, lá em Greenwich, passa, né, o meridiano de Greenwich. Esse meridiano de Greenwich divide o globo também em hemisfério para cá oriental, oriental, e para cá hemisfério ocidental. Perfeito? Então tenho que localizar o Tocantins também a nível mundial. E nós vamos perceber, tá, que falando de Tocantins, ele está bem por aqui, ó, no Brasil, o Tocantins, tá, não corta, a linha do Equador não corta o Tocantins. Perfeito? Então, o Tocantins está situado, né, totalmente, beleza? No hemisfério sul, meridional, tá? Sul é meridional, norte é setentrional. Então, quer dizer, no hemisfério sul ou meridional, totalmente o Tocantins está situado no hemisfério sul meridional. E também na parte oriental ou ocidental. Opa, tá para cá, olha, para a parte ocidental. Então são formas, né, são formas de localização, de se orientar, de situar o Tocantins, tanto no mundo quanto no Brasil, quanto na região norte. É bom a gente ficar atento para isso, né, concurseiro? Porque como é concurso, né, eles podem desenvolver qualquer tipo de questão abordando esta situação. Por exemplo, aqui, a região norte do Brasil. A região norte tem 7 estados. Um deles é o Tocantins, ok? Né? Para finalizar esse slide, então, eu tenho, né, o Tocantins situado, tá, a sudeste da região norte. Ó, a sudeste da região norte, tá aqui, ó. A sudeste da macro-região norte. Vou até pegar aqui, ó, sudeste da macro-região norte. Perfeito? Está totalmente, né, totalmente no hemisfério sul meridional e totalmente no hemisfério ocidental, para este lado. Perfeito? Localização aí um pouquinho do estado do Tocantins. Olha só, com relação aos limites, outra questão que cai muito em concursos, né? Essa questão dos limites, principalmente. Então, o Tocantins, ele faz ali limites, tem divisas, tá? Com estados, logicamente, da região norte, por ele estar inserido na região norte, mas também vai fazer limites com estados do centro-oeste e também com estados do sudeste. Não, concurseiro, não faz limites com o sudeste, sim com o nordeste. Então, muito cuidado com isso em concursos públicos, né? Se vier alguma alternativa falando, o Tocantins faz limites com todas as regiões do Brasil. Errado, com o sul, com o sudeste, não faz. Faz com estados do centro-oeste, né? Não com todos, com alguns, com o nordeste, com alguns também, e com o norte, com alguns também. Perfeito?
Tranquilidade, então? Vamos verificar essa situação? Olha só, eu tenho então, né, o estado Tocantins, bem aqui novamente o centro geográfico, tá? O centro geográfico, e eu vou imaginar aqui, olha, tá? A parte norte, né? Ao norte, concurseiro, eu tenho, tá, os seus limites com o estado do Maranhão, tá? Com o estado do Maranhão aí, olha, ao norte. Perfeito? Inclusive, né, concurseiro, inclusive, o rio Tocantins aqui, olha, ele é um divisor natural, né? Numa parte aqui, ó, o rio Tocantins vem por aqui e encontra o rio Araguaia bem aqui, olha, tá? Bem aqui no Bico do Papagaio. Perfeito? Então, ao norte eu tenho o estado do Maranhão. Ah, professor, mas o estado do Pará está também para cá. É, realmente, pode ser, Maranhão e Pará. Só que a maioria da fronteira, não, do limite aqui, ó, do limite, da extensão do limite, tá? É com o Maranhão. Por isso que predomina o Maranhão aí na divisa, no limite norte. Ok? Perfeito? Bom, vamos para o sul. E ao sul, professor? Olha, ao sul eu tenho, né, o limite com Goiás, né? Lógico, professor, tá? O Tocantins, ele foi criado a partir da bipartição de Goiás. Então, embaixo está Goiás, tá? Para cá, olha, para leste, na verdade, a leste eu vou encontrar os estados, tá, do Nordeste, como, por exemplo, o Maranhão, né, o Piauí e também a Bahia, mais a leste. Perfeito? Mas a oeste eu vou encontrar o estado do Pará e também o Mato Grosso. Perfeito? Tranquilidade? Então não é difícil, concurseiro. A norte eu posso ter o Maranhão e o Pará. A sul, Goiás. A leste, Maranhão, Piauí e Bahia. E a oeste, Mato Grosso e Pará. E aí vem os colaterais, né? Aqui, acabei de ensinar para vocês. Tá? Aqui, a nordeste, Maranhão. Aqui, ó, a noroeste, o estado do Pará. Aqui, ó, a sudoeste, Mato Grosso, tá? E aqui, olha, a sudeste, a Bahia, perfeito? Tá? Tranquilidade? Bom, e aí, professor? Limita-se com 6 estados brasileiros, ao todo aí são 4.163,7 quilômetros quadrados. Vamos verificar aqui, olha, né? Quem tem o maior limite aí em extensão em quilômetros? Maranhão, Goiás, Pará, Mato Grosso, Bahia ou Piauí? Ó, Piauí tem a menor quilometragem, tá? Então, o menor limite, a menor divisa é justamente com o Piauí. Vem aqui, olha, com o Piauí. Perfeito? 34,4 quilômetros é a menor divisa, tá? Bem aqui, olha, subindo 1.050, olha só, 1.167,2 quilômetros. Eu tenho o estado do Maranhão. Então, o estado do Maranhão tem a maior divisa e o estado do Piauí tem a menor divisa, né? Ali, olha, menor limite. Perfeito? Tá? Dentro dessa perspectiva. Ok? Tranquilidade? Então, aí um pouquinho dos limites. Passou. Coordenadas geográficas. Eu tenho as principais coordenadas geográficas aqui, olha, a latitude e a longitude. Muito importante também o entendimento desse estudo, concurseiro, para entender o clima, né? O clima na região e no estado do Tocantins. Perfeito? Bom, o que é, professor, essa latitude e essa longitude para eu poder entender ali, né, e mensurar algumas questões de concursos públicos no estado do Tocantins? O que é isso? Bom, aqui eu tenho a latitude. O que é a latitude? A latitude, eu vou usar como referência a linha do Equador, tá aqui, olha, a linha do Equador. Então, qualquer ponto que eu traçar na direção do Equador é o tamanho da latitude, tá? Por exemplo, qualquer ponto, ó, eu vou pegar aqui um ponto A, eu vou pegar bem aqui um ponto B, e bem aqui, olha, lá eu vou pegar um ponto C, lá embaixo.
Tá? Então, é a distância do ponto ao Equador. Então, eu vou traçar, ó, de A até o Equador, de B até o Equador, de C até o Equador. Então, quando eu traço de A até o Equador, é esse tamanho da minha latitude. A latitude é a distância do ponto até a linha do Equador. Ó, de B até o Equador é esse tamanho da latitude. E aqui o C. Quem tem maior latitude? C. A maior latitude. A menor latitude? B. Mas, professor, se eu pegar um ponto D de dado e colocar bem em cima da linha do Equador, quanto é a latitude? Zero. Latitude é zero. Perfeito? Tranquilidade? Deu para entender aí a latitude? Ah, professor, se eu entendi aqui, a distância do ponto ao Equador, eu vou olhar para cá. Eu vou olhar para cá. Tá? Se a distância do ponto ao Equador, a latitude sempre fica na vertical, ó, na vertical. E na vertical, lá na Rosa dos Ventos, eu só posso ter o norte e o sul. Então, latitude só pode ser norte e sul. Tá? Perfeito? Por exemplo, o ponto C está bem aqui, né? O ponto C. Esse ponto C, tá? Ele tem um valor de latitude sul. O ponto A e B, valor de latitude norte. Norte. Agora, olha para cá, concurseiro, olha para cá. Olha bem para cá. Bom, bem aqui é a minha linha do Equador. Aqui é a linha do Equador. Essa linha bem aqui, ó, é o Equador. Tá? Bem aqui é zero. É zero. Perfeito? Então, a latitude vai se distanciando do Equador aqui, ó. Vai se distanciando do Equador, a latitude vai aumentando. Não importa que está para baixo aqui, mas a latitude vai aumentando. Tá? Eu vou traçar bem aqui, ó. A latitude ela vai aumentando. Perfeito? Daqui para cá, a latitude aumenta. Tá? Tranquilidade. Então, olha só, daqui para cá eu tenho 6 graus de latitude sul, tá? Para baixo é sul, ó. 6 graus de latitude sul. Só que o Tocantins começa por aqui, né? Bem aqui, olha. Então, bem por aqui, nessa direção, eu tenho cerca de 5 graus. Por isso que a latitude está aqui, olha, 5 graus sul. Vai de 5 graus sul até 13 graus, ó. Bem aqui está 12, nessa linha está 12, bem aqui vai 12, então 13 graus sul. Então as latitudes do estado do Tocantins variam de 5 a 13 graus, 5 e 13 graus sul, tudo abaixo do Equador. Sul, abaixo do Equador. Perfeito, tranquilidade. Agora vem para a longitude. Na longitude, a minha referência não vai ser mais o Equador. A minha referência vai ser o meridiano de Greenwich, na longitude. Vou traçar ele bem aqui, ó. Meridiano de Greenwich. Perfeito? Tranquilidade? Então, quanto mais eu me afastar do zero do meridiano de Greenwich, aqui, ó, MGT, que é o marco 0 grau, tá? Maior fica a minha longitude. Né? Se eu sair daqui e chegar na outra metade lá por trás, a longitude máxima é 180. A mesma coisa daqui para o outro lado é 180. Perfeito? Bom, professor, eu quero saber então quanto vale a longitude daqui até o Tocantins. Ó, vou colocar aqui um ponto T de Tocantins. Vou colocar um outro ponto bem aqui, ó, um ponto E. E vou colocar um ponto menor bem aqui, ó, um ponto A. A, T e E. Perfeito? Então, a longitude é a distância do ponto ao MGT. Aqui o que era? A distância do ponto ao Equador. Aqui a distância do ponto ao MGT. Tá aqui, olha. A menor longitude é de A. A maior longitude é de E. Aqui, a de Tocantins está aqui. É essa que nós vamos analisar aqui, ó. Então, bem aqui, esta linha, tá? Esta linha aqui. Perfeito? É um meridiano. Tem vários meridianos aqui que vem cortando, ó. Vários meridianos. Perfeito? Então, o zero tá para lá para o meridiano de Greenwich. Vem de lá, olha, vem aumentando, ó. 44, 46, 48, 50. Então, quando chega aqui por 46,
eu já toquei no Tocantins, ó. Longitude 46 do Tocantins. Perfeito? É por isso que é mais correto a longitude aqui, ó, tá em torno de 45 graus oeste, tá? 45 graus oeste. Vai de 45 graus oeste até, olha aqui, ó, 50, até praticamente 51 graus de longitude oeste. Por que oeste? Logicamente, oeste, ó, para cá oeste, para cá leste. Então, Tocantins está para cá. Tranquilidade, concurseiro? Deu para entender, então? Não vá se enganar com questões geográficas nesse sentido, tá? As latitudes do estado de Tocantins variam em torno de 5 a 13 graus sul. E as longitudes variam aí em torno de 45 e 51 graus oeste. Perfeito? Tranquilidade, então. Beleza pura. Vamos lá. Pontos extremos, também é algo muito importante da geografia aqui do Tocantins, né? Futuro policial militar, né, do estado do Tocantins, né? Vai um momento aí para você pensar, realmente abdicar de muita coisa, fazer uma renúncia e automaticamente fazer a sua escolha, seguir o seu objetivo. Na vida a gente tem que fazer algumas escolhas, né? Você escolheu ser policial militar, você está lutando por isso. Então você vai renunciar àquilo que de certa forma não agrega, que toma muito seu tempo, né? Faça isso, né? Estude bastante conosco e aí no final você vai ter um grande êxito. Aqui nos pontos extremos, tá? Ponto extremo a norte, a norte, a sul, a leste e a oeste. Geralmente os pontos extremos, eles são serras, né? São rios, são ilhas, né? Isso não vai, são parques, não vai ser diferente aqui, ó. Não vai ser diferente aqui no Tocantins. Lá no extremo norte, o ponto extremo norte, eu tenho a ilha, uma ilha do Brás, lá em São Sebastião do Tocantins. Olha só, Ilha do Brás, lá em São Sebastião do Tocantins. Isso aqui tem que fixar, não tem jeito, né? Ao sul, eu tenho a Serra da Traíra. Olha só, uma serra lá ao sul, né? Serra da Traíra ou das Palmas. Perfeito? Já na fronteira lá com o Goiás, em Paraná. Já o ponto extremo mais a oeste aqui, olha, eu tenho o Parque Nacional do Araguaia, tá? Que fica na Ilha do Bananal. Olha só, na Ilha do Bananal aqui, olha. A maior ilha fluvial do mundo. Perfeito? E o ponto extremo a leste, eu tenho a Serra da Tabatinga, em Mateiros. Perfeito? Então, Ilha do Brás, perfeito? Serra da Traíra ou das Palmas, Serra da Tabatinga e Parque Nacional do Araguaia, na Ilha do Bananal. Ok? Beleza, concurseiro? E aí, professor, o Tocantins, por pertencer à região norte, ele faz parte dessa região de planejamento denominada Amazônia Legal, né? Essa terminologia Amazônia Legal foi criada pela SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, né? Para atrair incentivos fiscais, incentivar projetos de agricultura, de pecuária, de mineração, projetos extrativistas, para potencializar todos esses projetos em toda a Amazônia Legal. Então, a Amazônia Legal é a região norte, tá? Mais um trecho até o paralelo aqui, ó, perdão, até o meridiano 44 do Maranhão, não pega todo o Maranhão, e aqui o Mato Grosso. Então, o Tocantins está incluso nessa região de planejamento aí, 100% na Amazônia Legal. Perfeito? Tranquilidade, então? É isso aí, concurseiro, é isso aí. Bom, a partir de agora, nós entramos na parte de divisão política, tá? Que está bem claro lá no nosso conteúdo programático.
falei um pouco de limites, de extensão, de coordenadas geográficas, de pontos extremos, de localização, né? Você já sabe localizar aí o Tocantins. E agora nós temos que entender que, segundo critérios do IBGE, eu posso ter macro-regiões, mesorregiões e micro-regiões geográficas. É como se fosse grande, médio e pequeno, tá? Grande, médio e pequeno. Galera, olha só, as micro-regiões estão dentro das mesorregiões e as mesorregiões estão dentro das macro-regiões geográficas. Professor, o que é uma macro-região geográfica no Brasil? As regiões oficiais do IBGE. O Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Cada região dessa não é uma grande região? Então, nós temos aqui, olha, a região Norte, é uma macro-região geográfica. Uma macro. Tá? Tudo isso aqui é uma macro-região geográfica. Macro-regiões. E as mesas estão aonde? Dentro de cada estado você tem uma quantidade de médias, de mesorregiões. Tá? Por exemplo, no Amazonas são 4 mesorregiões, no Pará são 6. E em todas as outras da região norte são 2 mesorregiões, inclusive aqui no nosso foco de estudo, tá? No Tocantins. São 2 mesorregiões no Tocantins. Aqui são 2 em Rondônia, 2 no Acre, 2 em Roraima, 2 no Amapá. Né? Então, 2, 4, 6, 8, 10, 4 e 6, 10, 20 mesorregiões geográficas. Agora, cuidado, dentro de cada meso tem um conjunto de micro-regiões, um conjunto de municípios também. Né? Beleza? Que uma micro-regiões geográficas também é um conjunto de municípios contíguos. As mesorregiões também pode ser um conjunto de municípios contíguos ou um conjunto, né, ou um conjunto aí de micro-regiões. Perfeito? Tranquilidade? Então vamos com calma aí, vamos com calma. Tá aqui o Tocantins, professor, que é o nosso foco. Tá aqui o Tocantins. Aqui o Tocantins. Perfeito. No Tocantins tem 2 mesorregiões? 2. Bem aqui, ó, essa divisão aqui. Você tem a mesorregião ocidental, aqui, olha só, concurseiro, a mesorregião ocidental e a mesorregião oriental. A mesorregião ocidental e a mesorregião oriental. Dentro de cada mesorregião dessa aqui, você vai ter várias micro-regiões. Micro-regiões. Por exemplo, a micro-região de Araguaína, aqui, olha. A micro-região do Bico do Papagaio, aqui. Então, é o nome da micro-região. Geralmente, a cidade dá nome à micro-região. Não é que só Araguaína, né, é a cidade. Mas o nome dessa cidade dá nome à micro-região. A micro-região Araguaína tem um conjunto de municípios. Não só Araguaína, entendeu? Perfeito. Então, nesse primeiro ponto aqui, olha, eu tenho a mesorregião ocidental e a mesorregião oriental. Beleza? Olha só, concurseiro, como é fácil. Olha só, o Tocantins, né, tem quantas mesorregiões geográficas? Tem quantas mesos? 2 mesorregiões geográficas. Perfeito. Quais são essas mesos? A mesorregião ocidental e a mesorregião oriental. Perfeito. São 2 mesorregiões. Agora, dentro de cada mesorregião, ó, dentro da mesorregião ocidental, eu tenho 5 micro-regiões dentro da meso-ocidental. Tá? 5 micro-regiões geográficas aqui dentro. Perfeito? E dentro da mesorregião oriental, eu tenho 3. Então, 5 mais 3, eu tenho 8. 8 micro-regiões geográficas dentro do Tocantins, do estado de Tocantins. Perfeito? 93 municípios aqui, olha, abrangendo essas 5 macro-regiões geográficas, ou seja, dentro de toda a mesorregião ocidental do Tocantins, eu tenho 93 municípios. Também aqui tem a maior quantidade de micro, 5. Aqui na mesorregião oriental, eu tenho 3 micro-regiões
e tem 46 municípios. Perfeito? Professor, quais são essas 5 micro-regiões geográficas dentro da Meso-Ocidental? Né? Para o lado ocidental, as 5 micro-regiões. Beleza, eu vou ter, né, a micro-região do Bico do Papagaio, BP, a micro-região de Araguaína, Bico do Papagaio, Araguaína. Eu vou ter a micro-região de Miracema, tá aqui o M, Miracema do Tocantins. Perfeito? Já tenho 3, né? Já tenho 3. Bico do Papagaio, Araguaína, Miracema do Tocantins. Eu vou ter também, tá, a micro-região do Rio Formoso, tá? Do Rio Formoso. E vou ter a micro-região lá ao sul, né? Do Gurupi. Perfeito? Do Gurupi. Tranquilidade. E aqui, professor, essas 3 micro-regiões dentro da mesorregião oriental. Quais são? Beleza, vou colocar as iniciais aqui, ó. Jalapão, né? O Jalapão. Eu tenho Dianópolis, aí, né? Dianópolis e Porto Penha aqui, ó. Porto Nacional. Tranquilo? Beleza, beleza. Então vamos lá. Olha aí, concurseiro. Mesorregião ocidental. Quantidade de municípios e área total da microrregião ocidental. Então, microrregião aqui, ó. Microrregião Araguaína, Bico do Papagaio, Gurupi, Miracema do Tocantins, Rio Formoso. 1, 2, 3, 4, 5. 5 microrregiões dentro da mesorregião ocidental. Observe que a do Bico do Papagaio tem a maior quantidade de municípios. Mas não é porque tem a maior quantidade de municípios que vai ter a maior extensão territorial. Olha, quem tem a maior extensão territorial aqui, 47, bem aqui, 47, tá? Justamente o Rio Formoso. Tá? Inclusive, no Rio Formoso é onde nós encontramos a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal. Tá? Então, lá tem a maior extensão territorial. O Bico do Papagaio, tá, tem maior quantidade de municípios, né, que são espaços de poder, e, né, apesar de ter a maior quantidade de municípios, a gente imagina que tem a maior área. Não, tem a menor área. A menor área. Né? Região do Bico do Papagaio, uma região onde você tem muitos conflitos fundiários em virtude de uma estrutura fundiária extremamente desigual nessa região. Beleza? Tranquilidade aí, esmiuçando aí um pouquinho Tocantins. Então aqui está o mapa, ó. Essa aqui é tudo isso aqui é a mesorregião. É a mesorregião ocidental. Aqui a microrregião do Bico do Papagaio, aqui a microrregião de Araguaína, né? Aqui a microrregião de Miracema do Tocantins. Essa maior aqui, ó, essa maior é a microrregião, né, do Jalapão. Não, não é a microrregião do Jalapão, é a microrregião do Rio Formoso, onde nós encontramos a Ilha do Bananal. Perfeito? E essa microrregião aqui, ó, é a do Gurupi, né? No Gurupi, onde passa aqui a BR-010, Belém-Brasília, e onde passa também a BR-153. Perfeito? Tranquilidade, então. Beleza, beleza, concurseiro. Olha só, vamos agora para a mesorregião oriental. A oriental, você já tem 3 microrregiões dentro dela. 3 microrregiões. Está aqui a microrregião, ó, Dianópolis, Porto Nacional e Jalapão. E Jalapão. A maior em extensão, quem é a maior em extensão? 53 aqui, ó, é o Jalapão. Mas quem tem a maior quantitativo de municípios é Dianópolis, aqui, com 20. Inclusive, em Dianópolis, né, que é um município que dá nome à microrregião, tá? Você tem cidades nessa microrregião importantes como Taguatinga, como também Arraias, né? São cidades, Dianópolis, tem ali essa microrregião, é muito conhecida por conta das serras.
Então, Dianópolis, por exemplo, a cidade em si é uma cidade relativamente alta, assim como também Arraias, né? Também é uma cidade relativamente alta, é a cidade mais alta do Tocantins. Ali você tem casarões, né, com arquitetura portuguesa, que fomenta muito o turismo nessa região, né, de Dianópolis, né, na cidade de Arraias. Tá? Perfeito? Tranquilidade então, né, concurseiro? Olha só. Tá? Olha aqui. Então, essa já é a mesorregião oriental. Essa aqui, olha, essa aqui em maior é o Jalapão. Bem aqui você tem Porto Nacional, onde nós encontramos em Porto Nacional aqui, ó, você encontra a capital Palmas. Aqui você tem inúmeras hidrelétricas, né? Várias hidrelétricas aqui, a capital Palmas, né? Que foi uma cidade planejada, Palmas, nessa região, beleza? E bem aqui embaixo você tem Dianópolis, né? A micro-região de Dianópolis, perfeito? Tranquilidade aí, ó. Ó, para resumir tudo aí, para resumir essa questão, o que é que nós vamos ter aqui, ó? Micro-regiões. Quantas micro-regiões eu tenho no estado do Tocantins, professor? Eu tenho 8 micro-regiões. Tá? Se você contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que nós dividimos, né? Você tem 5 que fica dentro da meso-ocidental e 3 que ficam dentro da meso-oriental. Quais são as 3 da meso-oriental? Para lá, oriental. O Jalapão, tá aqui, Dianópolis, e tá faltando uma, que tá para cá, ó. Tá para cá. Né? Rio Formoso, Porto Nacional. Tá? Essas aqui são as micro-regiões que pertencem à mesorregião oriental. As outras 5, 1, 2, 3, 4, 5, pertencem à mesorregião, tá? Ocidental, como nós aprendemos ainda há pouco. Perfeito, concurseiro? Beleza? Então, olha só, concurseiro, tá? As micro-regiões ainda, ó, eu tenho as 8 aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 micro-regiões geográficas, tá? Aqui o número de municípios, perfeito? Aqui, olha, quem tem maior número de municípios, como eu expliquei para vocês, é o Bico do Papagaio, ok? Quem tem maior extensão territorial aqui, ó, é a área em quilômetros. Cadê 53 aqui, ó? O Jalapão, né? 51 aqui o Rio Formoso. O Jalapão predomina nessa região. Então, muito importante, dentro da divisão político-administrativa, você saber essas mesorregiões e micro-regiões ali como um começo, como um início, né, de estudos sobre essa geografia do Tocantins. Porque está lá no programa, atualidades e conhecimentos regionais. Aí vem embaixo, história, geografia do Tocantins. Espera aí, que geografia é essa? É geografia da população, é geografia urbana, é geografia física, aquela mais da vegetação, do clima, do relevo, da hidrografia, né? Essa geografia dos limites, dos pontos de tudo é geografia. Então, quer dizer, não veio bem destrinchado lá o conteúdo programático, tá? Por isso que a gente está fazendo aqui, concurseiro, essa grande amplitude, essa explanação geográfica, mas dentro da nossa plataforma você vai ter muito mais. Dentro da plataforma da Loja do Concurseiro você vai arrebentar. Tá? Nós vamos expandir essa geografia de uma forma que você não tenha surpresas. Perfeito? Tranquilidade. Ó, como cai na prova aí, olha. Peguei aqui algumas questões como cai na prova. Você vai ter aqui, ó, primeira questão. Primeira questãozinha aqui, ó. Criado em outubro de 1988, o Estado Tocantins levou a um redesenhamento da configuração territorial brasileira. Sem dúvida. Inclusive, depois da formação do Estado, também teve uma série de emancipações de municípios. Tá? O novo Estado passava a ter limites geográficos. Assinale a única alternativa que mostra um estado que não faz limite territorial com o Tocantins. Nós aprendemos aqui. Qual é esse estado que não faz limite territorial com o Tocantins? Mato Grosso faz? Faz. Maranhão faz? Faz. Pará faz? Faz. Piauí faz? Faz. Quem não faz?
O Amazonas. Então, pode marcar o Amazonas. Perfeito? Tá aí, olha, o Amazonas. Tranquilidade, concurseiro? Beleza, beleza pura. Segunda questão. O município com maior área territorial do estado do Tocantins, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com 13.423.256 km², corresponde a 4,84% da área total do estado. Então, qual é esse município com maior... Aqui, olha só, cadê? Vamos marcar aqui. Tá, o município com maior área territorial. Palmas, Lagos, Araguaína, Formoso do Araguaia, Gurupi, Formoso do Araguaia aqui, ó. Formoso do Araguaia, ok. Perfeito? E aí, ó, né, a nossa terceira aqui. De acordo com a divisão político-administrativa, o estado do Tocantins possui 139 municípios, em uma área aproximada de 277.620 km², estendendo-se no sentido norte-sul, com 899,5 km, e de leste a oeste, com uma extensão total de 515,4 km. De acordo com o exposto, é correto afirmar que, olha só, os estados da Bahia, Maranhão e Piauí fazem divisa com o Tocantins, tá, em sua porção centro-ocidental. Em sua porção centro-ocidental. Então, posso pegar aqui, olha, o centro, tá, para cá, oriental, para cá, ocidental. Então, ele quer essa porção, centro-ocidental, né? Bahia não tá para cá, né? Piauí também não, Maranhão muito menos. Então, quem tá para cá? Para cá tá Pará e para cá tá Mato Grosso, tá? Então, não pode ser aqui, ó. Perfeito? Olha só, os estados de Goiás, Pará, Mato Grosso e Maranhão fazem divisa com o Tocantins na porção leste. Na porção leste, leste e oeste. Leste não tem Goiás, Goiás está ao sul, então não pode ser. O território do Tocantinense apresenta maiores extensões no sentido norte-sul. Maior extensão no sentido norte-sul, principalmente na área que faz divisa com a Bahia. Ó, norte-sul, né? Maior extensão no sentido norte-sul, beleza, tá? Mas principalmente na área que faz divisa com a Bahia, não. No norte você vai ter o Maranhão e o Pará, e ao sul você vai ter Goiás. A Bahia está a sudeste, então não pode ser também. Os estados do Maranhão, Pará, Mato Grosso, Goiás, Piauí e Bahia fazem divisa com o Tocantins. Perfeito. Letra D de dado. Beleza, beleza, galera do YouTube, muito obrigado. Deixe lá o seu like positivo, tá? Pra gente, o canal aí, inscreva-se no nosso canal da Loja do Concurseiro. Lembrando que na plataforma interna, tá? Essa parte da geografia vai estar bem mais aprofundada, né? Você vai ter muito mais aulas. Muito obrigado, deixe o like, valeu, galera!